Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos, professor Kainari. Vamos fazer aqui uma breve lista de exercícios de matrizes determinantes. Espero que seja o suficiente para você relembrar a matéria, entender como essa questão é cobrada nos vestibulares, nas provas, nos concursos e, principalmente, ganhar confiança resolvendo exercícios. Dica do dia: antes de você ver a resolução da questão, pausa o vídeo, tenta resolver a questão e só depois aperta o play para ver como se resolve. Vamos aqui comigo. Matriz A possui lei de formação A em J igual I mais J. Sabendo que se trata de uma matriz 3 por 3, então o determinante dessa matriz será igual a... Beleza. Primeira coisa, toda vez que trata de lei de formação, eu vou precisar, a partir dessa lei de formação, criar a matriz. Então, como que se cria essa matriz? Primeira coisa, um dos pontos mais importantes, tem que entender que cada elemento dessa matriz, eu posso representar ele como uma posição específica, da seguinte maneira. Por exemplo, esse cara aqui, ele é o primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. Já esse outro aqui é o primeiro elemento da segunda linha e primeira coluna. E por fim eu tenho terceira linha, primeira coluna. Depois eu vou ter primeira linha, segunda coluna, terceira coluna. Isso aqui é o básico do básico. Se você não souber fazer isso, não tem como você fazer nenhum exercício que se trata de lei de formação. E você tem que lembrar também que o I representa a linha e o J representa a coluna. E isso é o básico do básico para começar a fazer esse exercício. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Aqui eu tenho o primeiro elemento, uma linha, primeiro elemento da primeira linha e da primeira coluna. Eu vou somar esses carinhas aqui. Lembrando que esse número aqui é o I e esse daqui é o J. I e J. I e J. O I representa a linha, o J representa a coluna. Pronto, é só seguir a lei de formação. A lei de formação é I mais J. Então, o primeiro elemento é 1 mais 1, 2. O segundo elemento é 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. E assim por diante. 2 mais 1 é 3. 3 mais 2 é 5. 3 mais 3 é 6. Montei a minha matriz A. Usando a lei de formação, essa é a minha matriz. Como ele quer saber o determinante de uma matriz 3 por 3, nesse caso eu vou ter que aplicar a regra de Sarros. Então a regra de Sarros é a maneira como nós calculamos as determinantes de matrizes 3 por 3. Sempre vai ser dessa maneira. Professor, posso fazer de outro jeito? Claro que pode, fica a seu critério. Então a regra de Sarros, eu gosto de repetir a coluna. Então eu vou repetir aqui, ó, o 2, 3, 4, eu repito as duas primeiras colunas. E depois de repetir essas duas primeiras colunas, agora sim, vou calcular, multiplicar as diagonais principais e depois descobrir também as diagonais secundárias e fazer a diferença entre elas. Lembrando sempre, quem que é determinante? É a diagonal principal subtraído da diagonal secundária. Então, a todo momento você tem que fazer isso. Você vai ter que calcular essa diferença. Lembrando que a diagonal principal sempre é para a direita. Olha só, os três elementos. Só fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 6, ou 6 vezes 8, 48. 4 vezes 5 é 20, vezes 3 é 60. E por fim, 4 vezes 3 é 12, vezes 5 também é 60. Essa aqui é a minha diagonal principal. Você já pode vir até aqui e colocar, ó. Determinante. Quem que é a diagonal principal? É 48 mais 60 mais 60. Já fecha aqui a diagonal principal. Agora vamos vir aqui na diagonal secundária. A diagonal secundária, sempre a multiplicação vai ser para a esquerda. Sempre vai ser assim. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. 2 vezes 5 é 10. Vezes 5 é 50. E por fim, essa última aqui, 3 vezes 3 é 9, vezes 6, ou 6 vezes 9, 54. Aí você coloca esses valores aqui agora, ó. 64 mais 50 mais 54. Né? Não esquece de subtrair. 48 mais 60 mais 60. 120 mais 48, 168. Lembrando que isso aqui é o determinante dessa matriz A. Então, 168, agora 50 mais 54. 104 mais 64, também 168. Então, o determinante da minha matriz A é 0. Olha só. Simples assim. Regra de Sarros. Próximo exercício. Mesma coisa. É uma matriz de ordem 2, ou seja, matriz 2 por 2. Não importa.
Não importa se é a matriz 3 por 3, não importa se é 2 por 2, como que é o princípio? É diagonal principal, sempre assim, diagonal principal menos diagonal secundária. Sempre vai ser isso, pessoal, nunca muda, tá bom? Não se esquece. Vamos lá, quem que é a diagonal principal? 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, menos... Quem que é a diagonal secundária? 2 vezes 4, que dá 8. Então, 15 menos 8, determinante de A é igual a próximo exercício. Espero que eu não esteja indo bem rápido, ó. Não se esqueça, a ideia aqui é você pausa o vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo de novo. Se você não fizer isso, o seu estudo vai ser passivo. E estudo passivo não aprende. Vamos lá de novo na tela. O valor do determinante da matriz M a seguir é, gente, matriz 3 por 3. 3 por 3. O que nós fazemos? Regra de Sarros. Sempre regra de Sarros. Nunca vai mudar. Essa regra de Sarros que a gente faz, repetimos a primeira e a segunda coluna. Menos 2, 1 e 0. Repetir, faz o que agora? Faz as multiplicações. Diagonais principais. Como são matriz 3 por 3, eu vou multiplicar 3 elementos. 1 vezes 1 dá 1, vezes 3 é 3. Menos 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 3 também dá 0. 3 vezes 2 dá 6. Vezes 0, 0. Pronto, esses são os valores da diagonal principal. Agora a diagonal secundária. 3 vezes 1 é 3, vezes 3 dá 9. 0. Menos 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, que dá vezes 3 dá menos 12. O que nós fazemos agora? O básico do básico. Determinante da matriz M é o quê? É a diagonal principal, que é todo esse pessoal aqui, menos a diagonal secundária. Quem que é a diagonal secundária? Esse pessoal aqui, ó. E aí, olha só. Daqui dá 3... Estou colocando assim entre colchetes só para você visualizar um detalhe agora. Aqui dá menos 3. Gente, vocês percebem que tanto esse exercício quanto esse sempre vai ser a mesma coisa. Então, onde vai ser o lugar que vai ser a maior probabilidade de você errar? É aqui, ó. Negativo e negativo. Jogo de sinal. O jogo de sinal vai ser o momento em que você vai estar mais suscetível aos erros. Então, é só lembrar disso, tem que ter atenção ao jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então o determinante de M é 6. Aqui nas outras alternativas não tem o 6, por quê? Esqueci de botar aqui, ó, menos 3. Esse detalhe. Próximo exercício. Pega aqui o seu tereré agora, porque aqui é um exercício de marcar verdadeiro ou falso, né? De jogar os itens qual é a correta. O que acontece? Ele está falando sobre determinante ser igual a 0. Quando o determinante é igual a 0, eu tenho algumas observações que eu posso pensar já de imediato. Eu posso pensar que quando o determinante é igual a 0 é porque eu tenho alguma fila que é nula. Lembrando que fila pode ser tanto a linha quanto a coluna, tá bom? Eu tenho uma linha ou uma coluna que é 0, ou seja, todos os elementos dessa coluna é 0. Outra situação que eu tenho é que a minha fila, ela pode ser proporcional. Eu tenho uma fila que é proporcional. Ou, por fim, eu posso ter uma fila que é repetida. Eu tenho duas filas, ou uma linha, ou uma coluna que é igual a outra. Então, se eu tenho isso, também o determinante vai ser 0. Ok. Pensando nessas três opções aqui, eu vou ter que analisar agora. O determinante é igual a 0 por quê? O termo central da matriz é 0? Sim, o termo central da matriz é 0. Mas isso não significa dizer que o determinante é 0. Então, isso aqui está errado. Nada a ver. Eu posso ter o termo central igual a 0, mas o que determina se o determinante é 0 são essas outras opções. A primeira e a terceira linha são iguais? Aqui é a primeira linha, terceira linha. São iguais? Não, são diferentes. Não são iguais, né? São diferentes. A primeira e a segunda coluna são múltiplas. Bora ver. Primeira coluna. Lembrando que múltiplas é proporcional, tá bom? Primeira coluna, segunda coluna. Desse primeiro elemento para o outro elemento, multipliquei por 5. Ok. Do 4 por 0, multipliquei por 0. E do 2 por 10, multipliquei por 5. Então, foi quase proporcional, ou seja, foi quase múltiplo. Esse 4 vezes 0 que quebrou. Se fosse 4 vezes 5, que se fosse aqui, fosse 20, daria certo. Mas é 0, então não é múltiplo, tá? Não é múltiplo. Então, essa aqui tá errado. Por fim, a letra D. A primeira e a terceira linha são múltiplas? Sim, olha só. 1 vezes 2, 2. Multipliquei por 2.
5, para ser múltiplo, eu tenho que multiplicar por 2 também. 5 vezes 2 dá 10, ok? E o x, né? X vezes 2 dá 2x. Então, sim, são múltiplos de 2. É proporcional a 2. Portanto, a resposta correta é a letra D. A matriz possui ordem 3? Sim, é uma matriz de ordem 3. Mas não quer dizer que, por ser de ordem 3, que o determinante é 0. Como vocês viram aqui nesse exercício... Ah, aqui deu 0. Nesse daqui, ó, esse daqui deu 6. Então, ser ordem 3 não significa que é 0. Próximo exercício. Analise a matriz a seguir. Matriz A de ordem 2. Quando ele fala ordem, igual foi nos exercícios anteriores, ordem 3, ordem 2, ordem 2 significa dizer que a matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Isso significa dizer uma matriz de ordem 2. Matriz de ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Ordem 4, 4 linhas, 4 colunas. Sabendo que existe uma matriz B de mesma ordem que a matriz A, tal que o determinante de A mais B é igual a 7. Então, o determinante de A mais B é igual a 7. Resumindo, se eu pegar o determinante da matriz A, somar com o determinante da matriz B, o valor vai ser 7. Então, o que eu tenho que fazer agora? Calcular o determinante dessa matriz A aqui, ó. Como eu calculo o determinante dessa matriz? Diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal, 6 vezes 1, dá 6. Diagonal secundária, 2 vezes 2, dá 4. 6 menos 4, dá 2. Então, o determinante da matriz A é 2. Então, qual tem que ser o valor do determinante da matriz B para que o resultado seja 7? Simples agora, que a gente sabe. 7 menos 2 é 5. Pronto, só isso. Simples assim, 5. Próximo exercício. Sabendo que A é uma matriz quadrada de ordem 3 e que seu determinante é menos 2. Deixa eu anotar. Determinante da matriz A é menos 2. Beleza. Calcule o valor do determinante da matriz 3 vezes A. Lembrando, eu vou escrever, tá? Só para você ficar mais familiarizado com isso. Porque a princípio parece super complexo, mas é fácil. Então, lembrando que por ser uma matriz de ordem 3, temos o seguinte. Se eu só vir aqui e fizer assim, pessoal, ó, 3 vezes o valor de A, 3 vezes menos 2, dá menos 6. Isso aqui já está errado, não é assim que resolve. Se eu fizer isso, a multiplicaçãozinha, fica errado. Lembra, matrizes não tem propriedade comutativa. Mesma coisa os determinantes. Então, vamos lá. 3 vezes o A. Ele quer saber esse valor, determinante de 3 vezes o A. O que eu tenho que fazer? Pegar esse 3 e mandar ele para fora da determinante. Quando eu faço esse movimento, eu tenho a seguinte situação agora. 3 vezes o determinante do A. Mas aí vem o pulo do gato. Esse 3, eu tenho que sair com ele elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Opa, desculpa, não é ao quadrado. Tem que sair com ele elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque é uma matriz de ordem 3. Então agora eu tenho a seguinte situação. 3 ao cubo vezes o determinante de A. O que é o determinante de A? Menos 2. Eu tenho essa situação. 3 ao cubo é 27. 27 vezes menos 2 é menos 54. Então, quem que é o determinante de 3A? Menos 54. Bora fazer mais um exercício aqui, pegando essa mesma ideia. Então, aqui eu tenho o determinante da matriz M. A matriz M, o determinante dela é 240. Lembrando que eu tenho uma matriz de ordem 3. Vou escrever pelo matriz de ordem 3. Tá? Então, a matriz de ordem 3. Ele fala que a matriz K definida como 2M. Ele fala isso. Ele quer saber o determinante de K, só que o determinante de K é a mesma coisa que o determinante de 2M. Eu vou trabalhar com esse cara aqui. O que vai acontecer? O de sempre. Esse 2 tem que sair para fora. Só que quando ele sair para fora, ele vai ser elevado a quem? Ao cubo, porque é uma matriz de ordem 3. É só isso o exercício, literalmente, ó. 2 elevado ao cubo vezes o determinante de M. 2 ao cubo dá 8. Determinante de M, 240. 8 vezes 240, 1920. Essa é a resposta. Próximo exercício. Mesma ideia. Determinante de A é 10. Determinante de B é igual a 2. A matriz é de ordem 2. Então, você já sabe o que vai acontecer. Se eu tiver que tirar alguém do determinante, eu vou tirar e esse número vai ser elevado ao quadrado, porque a matriz é de ordem 2. Só isso. Feito isso, vamos calcular agora. Determinante 4A vezes o 3B.
Nossa, ficou feio aqui minha letra. Dando uma organizada, eu tenho isso aqui, ó. Determinante de 4A vezes o determinante de 3B. O que que a gente faz? Eu não quero deixar 4A e 3B, então eu vou tirar o 4 para fora do determinante e o 3 para fora do determinante. Como é uma matriz de ordem 2, na hora que ele sai para fora do determinante, eu vou ter que levar eles ao quadrado, porque é uma matriz de ordem 2. Então fica assim agora, ó. 4 ao quadrado vezes o determinante de A. 3 ao quadrado, porque é o quadrado, porque é uma matriz de ordem 2, vezes o determinante de B. Organizando, agora tem isso aqui, ó. 4 ao quadrado, que é o determinante de A. 10. 3 ao quadrado, que é o determinante de B. 2. Essa seria a resposta já, tem que organizar. Aí você vai ver que os exercícios estão em forma de potências. Então, potência de base 2, 3 e 5. Tá bom. Agora é só uma questão de visualizar. A parte mais difícil já foi feita. Quem que é o número 4? O 4 é 2 ao quadrado. Então é 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Quem que é o 10? 2 vezes 5. Quem que é o 3 ao quadrado? É o 3 ao quadrado, não tem ele. Quem que é esse 2? É o 2. Desculpa a letra feia, tá, gente? Estamos acelerando aqui para poder ter tempo de fazer muitos exercícios. 2 ao quadrado. Propriedade das potências, né? Potência da potência. Multiplica, ó. 2 à quarta, vezes 2, aqui, ó, elevado a 1, vezes 5, vezes 3 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. Potência de bases. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 4 mais 1, 6. O 5 mantém ele e o 3 ao quadrado mantém. Pronto, essa é a resposta. Letra D. Só isso, pessoal, não tem segredo. Próximo exercício. O valor real de x na matriz de ordem 2 por 2 para que determinante dessa matriz de 45 é. Segue o princípio sempre. Determinante é o quê? É minha diagonal principal menos a diagonal secundária. E isso tudo, quando eu fizer isso tudo, o resultado vai ser 45. Quem que é minha diagonal principal? X vezes x, ou em outras palavras, x ao quadrado. Quem que é minha diagonal secundária? Menos 3 vezes 12, que vai dar menos 36. E quando eu fizer essa continha, tem que dar 45. Pronto, caí numa equaçãozinha de segundo grau de um modo bem simples. Então eu tenho x ao quadrado, menos com menos, lembra do detalhe do jogo de sinal? Mais. Pronto, ó. Letras de um lado, números do outro. Repita aqui o 45. Esse 36 vai para o outro lado. Positivo, então vai para o outro lado negativo. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 9. Então eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Portanto, x1 é 3 e x2 é menos 3. Letra A. Tranquilo, na verdade? E, deixa eu ver, penúltimo exercício aqui. Dadas as seguintes matrizes, calcule a expressão A vezes B. Multiplicação de matrizes, ou em outras palavras, produto de matrizes. Antes de fazer o produto, de calcular essa multiplicação, eu preciso entender se é possível fazer essa multiplicação. Então, o que eu vou fazer? A matriz A é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, enquanto que a matriz B é uma matriz de 3 linhas por uma coluna. E é possível? Sim. Ela atende os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Esses dois caras aqui, os mais próximos, são iguais. Se esses dois números são iguais, então é possível fazer essa multiplicação. E quando eu for fazer essa multiplicação, eu vou criar a matriz C. Essa matriz C, inclusive, vai ser uma matriz de 2 linhas por uma coluna. Eu estou botando esse x aqui só para você visualizar isso muito bem, tá? Uma matriz de 2 linhas por uma coluna, beleza? Agora que eu sei que é possível fazer essa multiplicação, como que a gente faz a multiplicação? Eu, particularmente, gosto de usar a ideia do tabuleiro. Mas assim, existem várias maneiras. Então, eu vou botar aqui o tabuleiro, aqui é o A vezes o B, aqui é a minha matriz e aqui é a matriz A. Se fosse ao contrário, né? Se fosse B vezes A, aí eu teria que inverter também. Então, aqui embaixo, sempre fica o primeiro. Aqui do outro lado, sempre o segundo. E aqui é a minha matriz que eu vou criar agora, o resultado dela. Esse é o tabuleirinho que eu uso, tá bom? Esse é o tabuleiro que eu uso. Professor, eu fiquei com dúvida no tabuleiro. Pesquisa outro vídeo aí. Quem que é a matriz A? Vou repetir ela aqui. 2, 1, 4. Quem que é a matriz B? 3, 0, menos 1. Essa é a matriz A.
Agora eu vou desenhar aqui a matriz B. Menos 1, 4 e 2. O que eu sei sobre o meu resultado? Eu já posso dizer que o meu resultado vai ter 2 linhas e uma coluna. Então essa aqui vai ser a cara da minha matriz. O que eu vou fazer agora? Na multiplicação, muito simples. Eu vou multiplicar esse cara por esse cara. Sempre. Sempre vai ser assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo até fazer um pontilhado aqui para ver se visualiza melhor. Isso aqui, pessoal, ó. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, eu encontro justamente esse cara. Já esse outro carinha, essa outra multiplicação. Então, vamos lá. Basicamente, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar o primeiro termo daqui, da matriz A, multiplicar com o primeiro termo da matriz B. O segundo com o segundo. Terceiro com o terceiro. E vou fazer a soma. E aí, eu vou encontrar o valor que eu estou procurando, que é esse cara aqui. Aqui é positivo, tá? Então, é 2 vezes menos 1. Olha só. 2 vezes menos 1. Somado com o segundo vezes o segundo, 1 vezes 4, somado com o terceiro vezes o terceiro, somado com 4 vezes 2. Então, 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4, 2 positivo, 4 vezes 2 dá 8, então 8 mais 2 dá 10. Então, esse carinha aqui é o número 10, aqui ó, vai ser o 10. Então, aqui dá o 10. E agora o segundo. De novo, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. 3 vezes menos 1, 3 vezes o menos 1, somado com o segundo agora, 0 vezes 4, dá 0. E o terceiro, desculpa, agora é o menos 1, né? Menos 1, multiplicado com 2. Menos 1 multiplicado com 2. Vai dar quantos? 3 vezes menos 1 dá menos 3. Aqui dá 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, menos 3 somado, menos 3 somado com menos 2. Menos 5. Então, esse segundo número é o menos 5. Caso tenha errado algum detalhe aí, vai ser jogo de sinal, tá? Então, quem que é minha matriz resultante? A minha matriz resultante é essa cara aqui, 10 e menos 5. Então, essa é a matriz resultante. Próximo exercício. Dadas as matrizes A e B, o determinante da matriz AB. Olha só, isso aqui é uma pegadinha com força. Pegadinha. Por que pegadinha? Num primeiro momento, quando você bate o olho bem rápido aqui, você acha o seguinte. Eu calculo o determinante desse, determinante desse, determinante desse, determinante desse. Eu pego esses dois valores e multiplico os dois determinantes. Nananina, não. Se você fizer isso, você vai errar. Eu tenho que calcular o determinante da matriz, que é o resultado dessa multiplicação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu tenho que calcular o produto dessas matrizes. Calculei o produto dessas matrizes, aí sim eu pego essa nova matriz e encontro o determinante dessa nova matriz. Então, é o determinante da matriz A vezes B. Não é o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Não é isso. Tabuleiro, A vezes B. Lembrando que B vezes A é diferente de A vezes B. Vamos fazer a mesma coisa. Ok, feito isso. Vamos lá. Vou repetir a matriz A aqui. A matriz B. Caio, mas é que eu lembro que você fez aquela hora lá sobre A é 2 por 2 vezes o B, que vai ser 2 por 2. É possível fazer? Sim, é possível fazer. Então eu sei que eu posso fazer essa multiplicação porque, primeiro, esses dois caras são iguais. Se eles são iguais, eu posso fazer a multiplicação. E aí, quem que vai ser a matriz resultante? Vai ser 2 por 2. Então eu sei que a minha matriz resultante é uma matriz 2 por 2. Desse jeito aqui, ó. Vai ter essa configuraçãozinha. E aí, mesma coisa, só ser paciente agora. Tem que ser paciente. Não pode ter loucura aqui. Quem que é esse primeiro termo? É isso aqui, ó. Eu vou multiplicar esses dois caras. Quem que vai ser o segundo lá? Essa multiplicação aqui, tá bom? Então vamos lá, primeiro com o primeiro. Vamos calcular primeiro esse cara aqui. Eu tenho aqui o número 1, multiplicado com menos 1. Primeiro com o primeiro, somado com o segundo, 3 vezes 3. 1 vezes menos 1, mais 9, 8 positivo. Então esse primeiro aqui é o número 8. Vamos calcular o segundo agora. O primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. Então, 2 mais 3 dá 5. Então, esse cara aqui é o número 5. Agora, aqui embaixo, ó, mesma coisa, tá, gente? Primeiro com primeiro. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 4 vezes 3 dá 12. Então, 3 aqui. Menos 2 somado com 12 dá 10 positivo.
10 positivo. Agora, ó, desculpa a bagunça aí, tá? Primeiro com o primeiro. 2 vezes 2 dá 4, somado com 4 vezes 1. Então, 4 mais 4 dá 8. Então, a minha matriz resultante, eu vou chamar ela de C, essa matriz aqui. 8, 5, 10 e 8. Agora sim eu posso calcular o determinante dessa matriz. Como calculo o determinante? O de sempre, diagonal principal, que é 64. Então, diagonal principal, determinante, escrevi aqui, determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária. Quem que é diagonal secundária? 5 vezes 10, que é 50. Então, 64 menos 50 é 14. Então, essa é a resposta. E esse é o detalhe desse exercício, beleza? E, galera, por hoje é só isso. Ó, dá aquela moralzinha pra gente. Inscreve aí no canal. Valeu!